Se comunique como um grande líder. Esse é o convite desta aula. Se comunique como um grande líder. E o que você tem que entender é que para se comunicar como um grande líder, você precisa seguir 3 grandes passos. E quais são esses passos? Calma. Olhe para o corporativo. O que você vê em um líder? Muitas cobranças. Muitas cobranças geram muitas demandas. E muitas demandas precisam resultar em algo maravilhoso, em grana, em crescimento. E normalmente nós olhamos para um líder sobrecarregado e levando todo esse peso, todo esse lugar denso e profundo de cobrança para os seus colaboradores. E normalmente o líder que se destaca no meio de tudo isso é o líder que se comunica muito bem. Porque nós temos o líder que é muito inteligente, nós temos o líder que domina muito do setor dele, nós temos o líder que se comunica muito bem, nós temos o líder medroso. Esse líder medroso, ele pode ser hiper inteligente, ele pode ter anos de empresa, mas existe um probleminha neste líder. Qual que é o probleminha? Normalmente este líder foge de grandes responsabilidades. Não, Cris, eu sou esse líder, eu tenho um pouco de medo sim, eu sou inseguro, mas eu não fujo de grandes responsabilidades. Entenda, quando você é contratado para fazer algo, o mínimo que você tem que fazer é entregar esse algo. E quando eu chamo a grande responsabilidade do lugar que vai fazer você crescer, eu estou apontando para o lugar que você precisa se posicionar. Então aqui nesta fala, onde eu direciono o problema para a fuga de grandes responsabilidades, nós estamos olhando para a fuga de apresentações, a fuga de conduções de reuniões, a fuga de feedbacks ou até mesmo direcionamentos para a equipe ou uma conversa formal com alguém que esteja no seu mesmo nível, olhando para a hierarquia, ou em um nível superior. Quando você foge, não importa o quanto você se comunica bem, não importa. Não importa quem é você. Não importa, você está desenhando um cenário mais do que problemático. Que cenário é esse, Cris? Um cenário onde as pessoas não vão dar credibilidade para você, mesmo você sendo um grande líder. Mas o que resolve tudo isso é você, além de se comunicar muito bem, que é o tema do vídeo, é encarar essas responsabilidades comunicativas. Por quê? Aqui nós temos o primeiro tópico. Cris, qual que é o primeiro tópico para eu conseguir me tornar um líder que se comunica muito bem, um líder poderoso? O primeiro tópico, o primeiro caminho, o primeiro passo para você desenvolver uma comunicação dentro da sua liderança magnética e poderosa é a visibilidade verbal. Lembra da época da escola, quando você decidia, porque é uma decisão, estudar muito para fazer toda a parte teórica, não só na escola, no ensino fundamental ou médio, mas até mesmo na faculdade. Você decidia gastar muita energia fazendo a parte teórica para conseguir transferir o quê? A responsabilidade verbal, a responsabilidade falada, a responsabilidade comunicacional para uma outra pessoa. Então você gastava uma energia fazendo toda a parte teórica, ou se você não fez isso, você deve conhecer alguém que já fez isso, construindo toda a parte teórica e dizendo, a minha parte eu já fiz. Eu tenho medo de se posicionar, de comunicar, de conduzir uma apresentação. Então, já que eu fiz a parte teórica, você cuida da apresentação. Isso na época da escola, isso na época da faculdade é meio que indiferente. No final das contas, tudo é sobre nota e de ir para o próximo semestre. Mas na empresa, ainda mais como um líder, isso é um problema. De novo, lembra o que eu disse? Existem alguns tipos de líderes e o pior é o medroso, porque o medroso aos poucos vai se apagando. Aos poucos vai entrando dentro de uma caixinha de submissão, sem força, sem credibilidade. Por quê? Esse medroso, quando foge de responsabilidades comunicativas, acaba educando todos ao seu redor que ele não tem poder de fala. Quem não tem poder de fala vive apagado. Quem vive apagado é alguém que tem um título, alguém que está trabalhando naquele lugar, mas é alguém invisível. O que é invisibilidade dentro do corporativo? Falta de presença. Você não é convidado para seleções, processos seletivos, você não é esperado em grandes eventos, normalmente você não é convidado para algumas panelinhas. Ai, Cris, eu não quero fazer parte de panelinhas, nem eu detesto panelas. Mas vamos olhar por um lugar social onde você não é selecionado como uma pessoa adorada. Talvez as pessoas acabem
como posso dizer isso sem você se magoar? Talvez as pessoas gastem uma energia tentando se relacionar com você a nível profissional, esperando reconhecimento se você for um líder, ou se você for alguém importante. Não sei nem como dizer isso. Sim, você não tem tanta relevância. Eu sei que é um pouco triste isso, mas tudo isso porque você foge de responsabilidades comunicacionais. Mas, quando você se torna o líder, quando você se torna o empresário, o sócio, que busca esse lugar de visibilidade verbal, tudo muda. O que muda, Cris? Mesmo que você não domine tanto, mesmo que você não tenha uma super dicção, quando você se coloca nesse lugar de falar por 5 minutos, por 10, por 15, para um público de 5, 10, 15, 30 pessoas, você está entrando em um lugar de liderança real. O que é a liderança real? Na sociedade como um todo, sempre é esperado que uma pessoa se levante, independente do setor, da vida, do setor profissional, é esperado que uma pessoa se levante para falar sobre algo, para falar por todos. Então quem entra nesse lugar, lembrando que a maioria das pessoas são tímidas, a maioria das pessoas tem medo de cagar em público. Quando você entra nesse lugar, ainda mais sendo líder, e se posiciona e fala, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo suando, você já está assumindo um lugar de liderança real. Liderança a partir do instinto, liderança a partir do símbolo social, porque quem fala tem poder, quem fala tem visibilidade. E como que você faz isso? Começa a forjar lugares. Começa a construir oportunidades para você falar, conduzir. Crie uma reunião online, ou crie uma reunião, ou se já tem uma reunião, para de passar o bastão para o seu parceiro, para a sua parceira. Para de pedir para um colaborador comunicar o que o líder, o que o chefe, o que o empresário precisa comunicar. Todas as vezes que você foge, todas as vezes que você transfere essa responsabilidade comunicativa para uma outra pessoa, você está se apagando. Você está educando o outro a te tratar não como um líder, mas como um escravo sem voz. Quantos líderes? Na igreja, no trabalho, na faculdade. Quantos líderes nas empresas que eu atendo, que eu conheço, que eles precisam se comunicar, mas eu sou tímido, eu peço para o outro líder fazer. Eu sou inseguro, eu peço para o meu colaborador conduzir a reunião. Ele fala muito bem. E aí quando você vai dar um comando, se a pessoa obedece é por obrigação ao cargo, pelo medo de ir embora. Mas o comando está sempre com quem comunica. Às vezes a pessoa que fala por você sabe menos, mas parece que ela é mais interessante. Parece que ela tem mais poder. Quando as pessoas vão procurar alguém dentro daquele setor que aquela pessoa está comunicando, normalmente as pessoas não vão procurar o chefinho, vão procurar quem comunica, quem se posiciona, quem abre esse lugar de visibilidade verbal. As pessoas precisam ver você falando, as pessoas precisam ver você se posicionando. Quando você foge disso, de novo, você está construindo uma caixinha, as pessoas vão colocar você dentro dessa caixinha e você não tem credibilidade. Quem tem credibilidade? Quem abre a boca, quem conduz a reunião, quem se posiciona. Então abre esse lugar na sua vida, porque a visibilidade verbal, em semanas, não são anos, em semanas vai mudar tudo. O primeiro ponto já foi posto. Agora vamos para o segundo ponto, que vai tornar você um grande líder comunicador, uma grande líder poderosa que se posiciona. Cris, qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é reduzir as afirmações. Isso aqui é difícil, mas presta atenção. Você quer se tornar um líder respeitado, um líder com credibilidade, um líder com uma verdadeira autoridade? Você precisa colocar energia nesse segundo ponto. Em todos os meios profissionais que você estiver inserido, você tem que aprender a reduzir as afirmações e precisa colocar mais energia verbal, mais energia cognitiva, mais energia intelectual em fazer perguntas. Por quê, Cris? O líder, de novo, de forma social, de forma simbólica, já tem o poder pelo próprio título, líder. Se eu já tenho o poder, tudo que eu faço já é grandioso. Então, se você quer colocar muita energia cobrando alguém, afirmando, obrigando, quando passa do limite, fica grotesco, fica agressivo. Você já tem o poder. Só de você chegar, o corpo das pessoas muda totalmente. O corpo das pessoas paralisa. Entende? Esse corpo que entra em contato nesse ambiente com um líder, ele fica imóvel. Ele muda a postura, ele se posiciona para se comunicar de uma forma assertiva. Mas, quando eu passo do limite desse símbolo, falo alto demais,
rápido demais, muitas afirmações, você não dá espaço para o poder se estabelecer. Você acaba sendo agressivo, você acaba perdendo o feeling, você acaba se tornando alguém sem noção. Você quer ser um líder que se comunica bem? Coloque os seus liderados para pensar. Porque quando você faz afirmações, você coloca os liderados em um lugar de defesa, em um lugar de ego. Então eles vão dizer, não fiz isso, me coloquei aqui, não é bem assim. Quando você faz perguntas, você obriga o colaborador a entrar em um lugar de autorresponsabilidade. Por quê, Cris? Eu obrigo eles a criarem uma linha de raciocínio que não está vinculado com sim ou não. Logo, para eles criarem, eles precisam criar um processo lógico. Essa lógica vai conduzir com começo, meio e fim a linha de raciocínio. Para tudo isso acontecer, ele precisa refletir sobre o ponto, sobre a falta de resultado, sobre uma falha, sobre um crescimento, sobre um ponto positivo. E quando ele faz isso ao longo da conversa, ele não consegue se desvincular da autorresponsabilidade. E isso muda tudo, porque você não precisa ficar acusando, afirmando, você faz ele chegar no ponto principal apenas perguntando. Porque se ele não chega no ponto principal, ele começa a criar incongruências. E ele percebe quando as respostas não batem. Ele percebe quando não tem um posicionamento claro, é confuso. As respostas estão longe de onde você precisa que elas cheguem. Agora, quando você faz a afirmação, você mexe com o ego. Quando você faz afirmações, e mesmo, presta atenção, mesmo estando certo, quando você é um líder que só faz afirmações em relação à cobrança, você vai mexer com o ego. E ego, mesmo que a pessoa sorria, olhe nos seus olhos e diga, não, tudo bem, eu entendi, ela vai falar de você, ela vai se comportar como uma criança, porque o ser humano não gosta. Olha que loucura, o ser humano não gosta, todos, não importa o setor, o gênero, a idade, não importa, o ser humano não gosta de sentir que tem alguém obrigando ele a fazer algo. Pô, Cris, mas eu contratei essa pessoa está abaixo da minha hierarquia, é a obrigação dela. Mesmo assim, ela pode fazer de forma obrigada, como eu disse, pelo título social, mas isso é um chefe. Você quer fazer ela crescer? Você primeiro precisa fazer ela criar a autorresponsabilidade de refletir sobre as falhas, de refletir sobre os resultados, de refletir sobre o próprio crescimento que ela está criando. E isso você não faz com afirmações, você faz com caminhos. E você conduz caminhos neurais a partir de perguntas. Porque uma vez que você precisar disponibilizar esse colaborador para um mercado de trabalho, ele não vai tomar um susto. Uma vez que você precisar disponibilizar esse colaborador para um mercado de trabalho, ele não vai ficar chocado. Porque todos os processos de conversa que você constrói, fazendo perguntas, fazendo ele ou ela entrar nesse lugar de reflexão, constrói de novo esse senso de responsabilidade. É diferente do afirmar. E aí não é um susto. E até mesmo quando esse colaborador cresce, também não é um susto, não é sorte, ele sabe o que ele fez para chegar nesse lugar. Ele sabe o que ele fez para exponencializar o resultado. Então, esse é o passo número 2. Agora vamos para o passo número 3 e o último passo. Cris, qual é o último passo? Você precisa se tornar especialista em servir pessoas. Servir pessoas? Sim, servindo pessoas, você melhora a sua percepção sobre elas. Quanto maior a sua percepção sobre pessoas, melhor a sua comunicação. Porque você começa a entender que comunicação, ainda mais em um lugar de liderança, não é sobre o que você quer, não é sobre o que você acha, é sobre o outro, sobre como o outro pensa, sobre o nível de inteligência emocional do outro, sobre o nível, presta atenção, sobre o nível de intelectualidade do seu colaborador, do seu par. Quando você começa a criar mentorias, forjar momentos para mentorar, esse é o passo 3. Forjar mentorias para conduzir liderados, para conduzir pessoas, você aguça essa percepção. Como assim forjar, Cris? Na empresa você precisa encontrar um lugar, um tempo, porque eu sei que é difícil, são muitas demandas, mas você precisa, dentro da sua dinâmica diária, achar um lugar para pegar uma pessoa de cada vez para dar uma mentoria. Porque você começa a conhecer a pessoa de verdade. Pode ser 5 minutos. Você sabe como líder, ou no mínimo você precisa saber quais pontos aquela pessoa precisa desenvolver. E se você está na liderança, esse liderado já espera aprender com você de forma consciente ou inconsciente. E quando você começa a forjar essas mentorias, não é que eles vão começar a amar você. Eles vão crescer.
com direcionamentos. Não com feedbacks, com direcionamentos, com perguntas corretas, com resultados que você tem para dar o caminho para eles. Mas, além desse crescimento externo, que é o crescimento do colaborador que está recebendo essa mini mentoria, que é um bate-papo, é uma conversa, é um direcionamento, você cresce muito mais rápido. Porque você começa a acelerar a sua percepção sobre o colaborador, sobre o parceiro, sobre o sócio. Então, baseado no que você domina, baseado no que está dentro do seu repertório, forge esse lugar de conversar, de mentorar, de conduzir baseado no resultado que você tem. É importante que você precisa ser o resultado. Não dá para você dar direcionamento para pessoas, forjar essas mentorias para aumentar a sua percepção sobre elas, se você não é o próprio resultado. Se você não tem resultado, se você é problemático, se você é instável, se você é agressivo, agressiva, esquece. Mas se você for coerente, tiver resultados e você enxergar uma oportunidade de forjar na empresa conversas de 5 minutos, nem que seja tomando um café, ou antes da entrada, ou no final do expediente, não importa. Forge esses lugares. Não se torne especialista em decorar processos da empresa. Se torne especialista em pessoas, porque você conduzindo esses 3 passos de forma constante, colocando esses 3 passos como estilo de vida, a sua comunicação como um líder vai disparar. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça que você é incrível. Caso você ainda não seja inscrito no canal, tome essa decisão agora. Se inscreva. Não só para o canal crescer, porque isso vai acontecer com você ou não, mas para você receber mais conteúdos como este, que você não pagou nada. Um conteúdo real, palpável, diferente de tudo que você já viu. E aqui você encontra essas pérolas. E, se você tentar buscar em outro lugar, você não vai achar. Então se inscreva, curta. Se você conhece alguém que precisa deste conteúdo, envie o link para ela, compartilha. Olha, você quer se comunicar melhor na empresa, você quer assumir a liderança, você já é líder. Assiste o Cris, o segundo negro mais lindo do mundo. Especialista em comunicação com estilo, que com certeza você vai decolar. Obrigado e até a próxima aula.